Êxodo capítulo 20, nós iremos ler o versículo 8, 9, 10 e 11. Êxodo capítulo 20, do 8 ao 11. Eu queria que você prestasse bastante atenção à mensagem de hoje, porque essa mensagem pode transformar a visão que você tem do culto. Essa mensagem pode te aproximar ainda mais da direção de Deus para você no domingo. A gente não nasce sabendo de tudo. E à medida que a gente vai na caminhada cristã crescendo, nós vamos então entendendo cada vez mais a vontade de Deus. À medida que a gente vai se aproximando da luz, que é Cristo e a sua palavra, essa luz cada vez mais vai iluminar o nosso coração. E desta forma, vai também apresentar os nossos pecados. Quanto mais próximos estivermos da luz de Cristo, de sua palavra, mais os nossos pecados serão mostrados, revelados, para que a gente se arrependa e caminhe na direção certa. Então, certamente essa palavra vai mudar um pouco a nossa mentalidade, né? Como mudou a minha também. Então vamos para o texto, Êxodo capítulo 20, versículo 8 em diante. Assim diz a palavra: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar, e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, Deus eterno, nós estamos diante da Tua palavra. Nos aproximamos, ó Deus, diante de Ti, clamando por Tua misericórdia, clamando por Tua graça. Te pedimos, ó Deus, que a Tua palavra venha sobre nós, revelando a Tua vontade para aquilo que nós devemos fazer no dia do Senhor, no domingo, primeiro dia da semana. Que essa palavra também possa ser um divisor de águas em nossa vida e em nossa igreja, a fim de que o Teu povo aqui reunido seja constante nesse mandato do Senhor de separar o dia do descanso para descansar e Te adorar. Assim nós oramos e Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu trago essa palavra tendo em vista algumas considerações. A primeira delas é que nós somos muitas vezes inconstantes no culto, no dia do Senhor. Muitas vezes participamos do culto em um domingo, em um segundo domingo, talvez no terceiro a gente não vai para o culto, não vai para a igreja. Essa palavra também ela é importante para nós, tendo em vista que nós não podemos ser uma igreja de membros que fazem uma rotatividade. Eu vou explicar. Membros que participam um domingo ou 2 domingos em um mês e os outros não. A minha preocupação em plantar a IPBU, em juntos plantarmos essa igreja, é que a membresia dessa igreja não seja uma membresia rotativa, onde você vê irmãos em um domingo e outro não, e assim a igreja vai estar tendo uma rotatividade de pessoas. Nós não queremos isso, porque nós não achamos que isso seja bíblico. Esse assunto também é importante por uma terceira e última consideração. Se
todos os membros da igreja estivessem presentes, faltaria cadeira, faltaria lugar, porque a gente já sabe disso. Então, se todos os membros estivessem realmente presentes no culto da manhã e no culto da noite, não teria cadeira para comportar todos os irmãos, tendo em vista também os visitantes, as pessoas que vêm nos visitar. Então, esse assunto é muito importante, o assunto de separarmos o domingo para adorar a Deus. O texto que nós acabamos de ler está tratando sobre esse assunto, o dia do Senhor. Esse texto está inserido naquilo que nós chamamos de lei moral. Nós não, né? A própria palavra de Deus chama os mandamentos de a lei moral. Na Bíblia há 3 tipos de lei. A primeira lei é a lei cerimonial. Essa lei cerimonial diz respeito às ordenanças estabelecidas e cerimônias estabelecidas na antiga aliança, que se cumpriram, todas elas, em Cristo Jesus. Nós não, por exemplo, devemos matar mais um cordeiro, que faz parte da lei cerimonial, porque Cristo, que é o perfeito cordeiro, já foi imolado pelos nossos pecados. A segunda lei é a lei civil em Israel. A lei civil era a lei estabelecida por Moisés para dirigir a teocracia de Israel. Você vê, por exemplo, que havia condenação de morte, apedrejamentos. Isso não existe mais, isso foi abolido também em Cristo. A terceira lei é a lei moral, e essa lei continua para a igreja hoje, diferentemente da lei cerimonial e lei civil. A lei moral está descrita no capítulo 20 de Êxodo, o texto que lemos, que são os 10 mandamentos. Os 4 primeiros mandamentos diz respeito à nossa relação com Deus, e os outros 6 diz respeito à nossa relação com o próximo. O contexto desses mandamentos foi dado por Deus a Moisés na libertação do povo do Egito. Atente aí para o versículo 1 do capítulo 20. Então falou Deus todas essas palavras, versículo 2: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então o contexto da lei moral, dos mandamentos, para o povo seguir e obedecer, é a libertação do Egito. No 4º mandamento, o texto que lemos, Deus está dando o dia de sábado. Lembra-te do dia do sábado para o santificar, que é o 4º mandamento da lei, e esse mandamento, portanto, diz que o povo deve separar o dia de sábado, esse dia na semana, para descansar e não trabalhar, e santificar o Senhor para estabelecer esse dia como um dia de culto e adoração e de atividades espirituais, conforme está descrito no versículo 8 e 9. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. E mais adiante ele vai dizer: mas no 7º dia vocês devem descansar, não trabalhar e santificar ele ao Senhor. O texto, portanto, está tratando desse dia, que é chamado nas Escrituras como o dia do Senhor. A palavra sábado no hebraico significa Shabat, que quer dizer descanso. Não é simplesmente o 7º dia, sobretudo é o dia de descanso, o Shabat. Esse sábado, esse Shabat, ou esse dia de descanso, é comumente também chamado nas Sagradas Escrituras como o dia do Senhor. E eu gostaria, portanto, de trazer essa verdade para a igreja, a fim de entendermos o significado, a importância e os indicativos, as orientações do Senhor Jesus para este dia, este santo dia, este dia santificado, quer dizer, separado. Eu gostaria, portanto, de meditar sobre o dia do Senhor. E a primeira verdade é que o dia do Senhor é o dia de domingo. A
A primeira verdade é que o dia do Senhor é o dia de domingo. Quando nós olhamos para o mandamento, o texto no versículo 8 diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Talvez você diga: mas pastor, o texto não está se referindo aqui ao sábado, ele não está se referindo ao domingo. No entanto, irmãos, nós não podemos interpretar o Antigo Testamento sem o contexto imediato e sem o contexto da própria revelação bíblica, Antigo e Novo Testamento. O contexto imediato diz que esse dia foi separado por causa do dia da libertação. A lei foi dada para o povo se lembrar da libertação do Egito. Esse dia, portanto, tem um significado com a libertação do povo de Deus. Abra a sua Bíblia rapidamente em Deuteronômio, que é o 5º livro da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, capítulo 5, versículo 12. Em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 12, Moisés está relembrando os mandamentos. Ele relembra novamente no versículo 12, o mandamento do dia de sábado, acrescentando mais informações. Lembre-se, a revelação está em progresso. Então, cada vez que a revelação está em progresso, então mais informações são apresentadas no progresso da revelação bíblica. Então, veja o que diz o versículo 12 de Deuteronômio 5. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. Aí ele vai explicar o dia de sábado e ele vai dar a razão no versículo 15. Vamos ler juntos? Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Foi porque Deus ordenou para o povo guardar o dia de sábado, porque foi o dia que com mão poderosa Deus livrou, libertou, redimiu, resgatou o seu povo do cativeiro no Egito. Para que vocês lembrem que com mão poderosa eu libertei vocês do Egito. Certamente, irmãos, essa libertação, ela aponta para uma libertação maior. Moisés, que foi um instrumento de Deus para libertar o seu povo do Egito, aponta para um profeta maior. E a pergunta que eu faço para a igreja é: quem foi o perfeito profeta que nos libertou, não do Egito, mas da escravidão de Satanás? Quem foi o perfeito e eterno profeta que veio a este mundo, que desceu a este mundo para nos resgatar, nos redimir do império das trevas? Foi o Senhor Jesus. Quando nós lemos, irmãos, em Colossenses capítulo 1, versículo 13, diz a palavra: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos libertou, Cristo nos libertou. A pergunta que nós podemos fazer é: qual é o dia da libertação? Para onde o sábado está apontando? Quando a gente olha para a obra de Jesus Cristo, ele foi crucificado, sepultado e ao terceiro dia ressuscitou, concluindo a sua obra. Esse terceiro dia, que dia é este? É o domingo, o primeiro dia da semana. É por isso que quando os apóstolos e discípulos de Cristo, em João capítulo 20, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia, em João capítulo 20, após a ressurreição, diz a palavra que eles se reuniram, não foi no sábado, mas eles se reuniram no domingo, o primeiro dia da semana. Veja o que diz aí o Evangelho, João capítulo 20, versículo 1, no primeiro dia da semana, que foi o dia da ressurreição. Maria Madalena, viu, e há o relato da ressurreição. Agora veja o que diz o versículo 19:
Vamos ler juntos? Ao cair da tarde, naquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Os discípulos estavam reunidos em que dia? No primeiro dia da semana. No culto seguinte, na reunião seguinte, era justamente no domingo seguinte. Porque veja o que diz o texto, João, capítulo 20, ainda o versículo 26. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Ou seja, mais uma vez os discípulos reunidos no primeiro dia da semana. Ou seja, irmãos, o sábado, ele está apontando para o dia da libertação, que é o dia da ressurreição, o dia do Senhor. É mais ou menos aquilo que nós temos que fazer quando estamos lendo o Antigo Testamento: interpretar o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento, porque o mandamento do sábado está apontando para o mandamento estabelecido no Novo, que é o dia da ressurreição. É mais ou menos o seguinte, irmãos: às vezes as pessoas cometem um erro de dizer, não é o sábado, porque o sábado está apresentado em Êxodo capítulo 20, só que o sábado em Êxodo 20 está apontando para uma libertação maior, a libertação que aconteceu em Cristo. Então nós não podemos ficar na ponta, aliás, naquilo que está apontando, na placa. Precisamos caminhar para onde a placa está apontando. É mais ou menos o seguinte aqui, quando a gente, no verão, né, hoje junho, julho é inverno, geralmente o pessoal não vai, mas no verão, janeiro, fevereiro, as pessoas costumam ir à praia, não é? Aqui na nossa região tem muita gente que vai para Tamandaré. Quantos aqui já foram para Praia Tamandaré, Praia dos Carneiros, né? Tem gente que já está enjoado de ir para lá, né? E às vezes você vai para lá e encontra todo mundo de Caruaru. Parece que Caruaru foi transportada para aquelas praias ali. Mas aí, imagine só, você pega seu carro com sua família, indo em direção às praias de Tamandaré para curtir um feriado, as férias, naquele dia de verão. E aí você vai por Agrestina, para quem conhece a estrada sabe, entra ali naquela região para Palmares. Mas logo depois ali de Palmares, você para ali no posto, e aí tem uma placa dizendo Tamandaré em frente. Mas aí você para ali naquela placa, para o carro no acostamento, desce com sua família, ficam ali na frente da placa e mandam tirar foto de você junto com sua família, e aí você posta nas redes sociais dizendo: estamos em Tamandaré. Vocês estão em Tamandaré? Não, vocês estão na placa que aponta para Tamandaré. Tem muita gente que fica na placa. Tem muita gente que, quando está interpretando o quarto mandamento, fica lá na placa, para onde o mandamento está apontando. O mandamento está apontando para o domingo. Há necessidade, portanto, de percorrermos as Escrituras Sagradas e entender que o dia da nossa libertação é o domingo, o primeiro dia da semana. Porque o sábado aponta para o domingo, o sábado da libertação de Israel aponta para o domingo, a libertação da igreja. Moisés aponta para Cristo, e é por isso, irmãos, que nós nos reunimos nesse dia da ressurreição, o dia do Senhor, o dia do nosso descanso. Em Atos capítulo 20, diz a palavra que no primeiro dia da semana, estando o povo reunido a fim de partilhar do pão, ou seja, a igreja em Atos se reunia para a ceia, para o culto, no primeiro dia da semana. Atos capítulo 20, versículo de número 7. Os apóstolos e discípulos se reuniram para partir o pão, ou seja, participar da ceia do culto no primeiro dia da semana. Diz a palavra também, irmãos, 1 Coríntios 11, versículo 26, que eles se reuniam no primeiro dia da semana para participar da ceia. O domingo, portanto, é o dia do descanso, é o dia onde a gente está para adorar ao Senhor. Outras informações são importantes.
Jesus ressuscitou no primeiro dia, como nós sabemos, primeiro dia da semana. Os discípulos se reuniram no primeiro dia da semana. O culto foi estabelecido no primeiro dia da semana, no dia da redenção, da ressurreição. O Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, que era o domingo, o primeiro dia da semana, conforme está descrito em Levítico 23, 15, em consonância com Atos capítulo 2. Em Troade, os crentes se ajuntaram para adorar a Deus no domingo, Atos 20, capítulo 7. Paulo instruiu os crentes para trazerem as suas contribuições, dízimos e ofertas no primeiro dia da semana, no domingo, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 2. Jesus apareceu para João na ilha de Pátimos no primeiro dia da semana, Apocalipse capítulo 1, versículo de número 10. A história também comprova que os escritos da igreja primitiva, desde a epístola de Barnabé, no ano 100 depois de Cristo, até os anos 324 depois de Cristo, o historiador Eusébio afirma que a igreja cristã, no período da patrística, essa igreja se reunia no primeiro dia da semana. Então, irmãos, o domingo é o dia estabelecido nas Escrituras para nós guardarmos. Para nós guardarmos. Porque o dia do Senhor é o dia de domingo. Amém? A segunda informação, irmãos, já entendemos isso, que o dia do Senhor é o domingo. Compreendendo isso, então, como eu devo observar esse dia? O que eu devo fazer nesse dia? A segunda verdade é que o dia do Senhor é o dia de adoração. O dia do Senhor é o dia de adoração. Volte lá para Êxodo capítulo 20, o texto da nossa exposição, e veja o que diz o versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Essa palavra, irmão, santificar, quer dizer separar, consagrar, tirar do uso comum. Agora, a pergunta que nós podemos fazer é: separar para quem? Para Deus. Santificar para quem? Para adoração ao Senhor. No versículo 9 ele vai dizer: 6 dias vocês devem trabalhar, mas no dia do Senhor, que já sabemos que é o domingo, esse dia você deve santificar, você deve separar para o Senhor, para adoração a Ele. Jesus mesmo falou nos evangelhos que Ele, Jesus, é o Senhor desse dia, do dia do descanso, o Shabat. O Senhor, portanto, desse dia de descanso, não sou eu, não é você. O Senhor desse dia é Cristo. E você, portanto, deve estar com Ele, em adoração pública, juntamente com a igreja, separando esse dia para adorar o Senhor, porque esse dia pertence ao Senhor. Isso não quer dizer que os outros dias não pertencem a Deus. Pertencem, todos os dias pertencem ao Senhor. Nós devemos viver para Ele o tempo todo. No entanto, há um dia específico onde a gente deve parar o nosso trabalho e dedicar exclusivamente a Deus, que é o dia do Senhor. É o que diz o mandamento. Se você prestar atenção em Deuteronômio 5, e aí gostaria que você caminhasse para, novamente, Deuteronômio capítulo 5, você vai perceber Moisés relatando sobre os mandamentos e sobre o quarto mandamento. Ele vai afirmar no versículo 15 que nós devemos guardar porque foi uma ordenança divina. Êxodo 5,15, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, que o Senhor teu Deus te tirou dali, com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus fez o quê? Te ordenou. Então, irmãos, guardar o dia do Senhor, nós guardamos porque foi o dia que Deus ordenou.
não é um dia em 7. Eu vou separar a segunda-feira. Eu vou separar a terça-feira para eu dedicar para o descanso e para adoração. Não é um dia em 7, mas é especificamente o primeiro dia da semana, o domingo do Senhor, o dia da ressurreição. A palavra, inclusive, domingo, significa literalmente o dia de Cristo, o dia do Senhor. Então, ele ordenou, é um mandamento, ele ordenou para que eu e você guardasse esse santo dia. Então, a gente guarda esse dia para descansar e para cultuar a Deus, porque é uma ordenança divina. Se é uma ordenança, a não obediência se constitui o quê? Pecado. Quando nós faltamos o culto, nós estamos pecando contra Deus. Quando nós não separamos esse dia para descansar, mas negligenciamos e queremos trabalhar mais, e queremos ganhar mais dinheiro, e queremos ir para certos lazeres que tiram o nosso descanso, nós estamos pecando contra o Senhor. Nós estamos pecando contra Deus. É porque é uma ordenança divina. Esse dia é o dia da santa convocação. O dia da santa convocação. Porque veja o que diz Êxodo capítulo 23. Volte lá para Êxodo. Nós precisamos entender o conceito desse dia. Êxodo capítulo 23, versículo 12 e 13. É muito importante a sua atenção. Êxodo capítulo 23, versículo 12 e 13. Diz a palavra: 6 dias farás a tua obra, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi, o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua serva e o forasteiro. Versículo 13: em tudo que vos tenho dito, andai apercebidos no nome de outros deuses, nem vos lembreis, nem se ouça de vossa boca. Ou seja, há uma singularidade. Esse dia deve ser dedicado somente a quem? Ao Senhor. A nossa mente, a nossa boca, conforme está descrito aqui em Atos, em Êxodo 23, 13, não deve se ocupar com outras coisas a não ser o único Deus verdadeiro. Veja o que diz, irmãos, em Levítico 23. Vá para o próximo livro bíblico, Gênesis, Êxodo, Levítico, capítulo 23. Levítico 23, versículo 6. Eu gostaria que toda a igreja pudesse ler. Levítico 23, versículo 6. Aliás, versículo 3. Levítico 23, versículo 3. Vamos ler juntos? 6 dias trabalhareis, mas o 7º será o sábado do descanso solene, santa convocação, nenhuma obra fareis, é o sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Esse texto, portanto, está dizendo que esse dia é o quê? É a santa convocação. Quem está convocando o povo para adorar? É Deus. Quem está chamando o seu povo? É Deus. É um convite? É não. E às vezes, irmãos, eu fico constrangido diante de Deus de ter que convidar gente que é membro da igreja para vir para o culto. Mas não é isso que Deus faz. Deus não está me convidando, Deus está me convocando. E a desobediência de não ir para o culto é de fato descrito aqui no versículo 3. Por quê? Porque é uma convocação, uma santa convocação. Então, quando no começo do culto nós chamamos a igreja dizendo Deus está nos convocando, Deus está nos chamando, é baseado nesse mandamento do dia do Senhor. Deus está nos convocando para nesse dia pararmos das nossas atividades para cultuar ao Senhor, para estarmos na presença de Deus. E mais ainda, por causa de Jesus Cristo. Porque, irmãos, o sacerdote na antiga aliança, ele iria para o Santo dos Santos somente uma vez no ano. E se ele estivesse em pecado, ele seria o quê? Fulminado, morto.
É o que diz em Levítico 16. O sacerdote só tinha permissão de passar o véu no templo da antiga aliança e entrar na presença de Deus, no Santo dos Santos, representando Israel e a expiação do pecado do povo, somente uma vez no ano. Somente uma vez no ano. Então existia toda uma preparação para o sacerdote representando o povo de Deus na antiga aliança estar na presença de Deus. Existia toda uma preparação. Abra comigo a palavra em Hebreus capítulo 12. Ou melhor, Hebreus capítulo 10. Abra aí comigo. Lá no finalzinho da Bíblia. Antes de Tiago. Hebreus capítulo 10. Veja o que diz o versículo 19. Vamos ler juntos? Hebreus 10, 19. O que é que diz a palavra? Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Você lembra que quando Jesus foi crucificado e morto, o véu do templo se rasgou? Ou seja, aqueles que estão em Cristo agora entram na presença de Deus, com confiança, com coragem, por causa do sangue de Cristo. Meus irmãos, o sacerdote entrava somente uma vez no ano, havia toda uma preparação, uma expectativa enorme para estar na presença de Deus. Agora Cristo veio, o véu se rasgou, e em Cristo Jesus, por causa do perdão que há em Cristo, nós podemos estar todos os domingos, no primeiro dia da semana, na presença de Deus, adorando a Deus. Então nós somos convocados por Deus, não é para estarmos em um clube, não é para termos uma social, não é para vermos irmãos e irmãs, embora que isso também faça parte do culto, a comunhão entre a igreja, mas o que é primordial, o que está acima disso, é porque nós estaremos reunidos no Santo dos Santos, na presença de Deus, por causa de Jesus Cristo. E é por esta razão que nós não podemos negligenciar essa santa convocação para estarmos na presença dEle no primeiro dia da semana. Vocês entendem a realidade e a importância de estarmos no dia do Senhor? Na presença de Deus. É uma convocação para estarmos na presença de Deus, irmãos. Quando você falta o culto, você está em rebelião contra Deus. Está negligenciando a obra de Cristo que rasgou o véu. Está desobedecendo o mandamento de você separar esse dia para adorá-lo. Quando nós faltamos o culto, nós estamos pecando contra o Senhor. Quando muitas vezes, até mesmo na hora do culto, a gente, por questões simplórias, né, questões simples, a gente sai da presença de Deus, muitas vezes para querer ir ao banheiro, para querer tomar água. Meus irmãos, nós estamos na presença de Deus, perante o Senhor. É por isso que nós orientamos o grupo do apoio, que quando a Bíblia estiver lendo, ou quando tiver momento de oração, para que quem estiver chegando atrasado, espere um pouquinho, por causa da reverência. Nós estamos na presença de Deus, irmãos. Aí depois da oração, depois da leitura, entra, para não atrapalhar, e sobretudo porque Deus está presente. Quando nós negligenciamos isso, o dia do Senhor na presença de Deus, por causa de um jogo de futebol, ou por causa de um lazer no shopping, ou no cinema, ou na praia, nós estamos negligenciando isso, nós estamos substituindo a presença de Deus por outras coisas. E talvez você diga assim, não, mas no culto eu estou, mas aí você está com a sua família o dia inteiro, vai para o shopping, vai para o cinema, vai para o parque, aí quando chega no culto, às vezes à noite está só o caco, as crianças agitadas. Como é que você quer que seu filho adore a Deus, se você passou o dia todinho pensando e fazendo
e usufruindo das coisas deste mundo. Por mais que não seja um pecado, mas que nos tiram do foco, que é o dia do Senhor, o dia da ressurreição, o domingo, o dia de estarmos na presença de Deus. Irmãos, mais que isso, esse dia, o dia do Senhor, se refere não somente a um momento do turno, mas se refere a cultos matutinos e cultos vespertinos. Volte a sua Bíblia, vá lá para Êxodo capítulo 29, Êxodo capítulo 29. Porque talvez isso seja uma dúvida dos irmãos. Ah, pastor, eu vou para o culto matutino, mas eu não vou para o culto da noite. Ou eu vou para o culto da noite, mas eu não vou para o culto da manhã. E a palavra de Deus diz que o dia do Senhor deve ser adorado pela manhã e também à noite. Veja o que diz a palavra, Êxodo capítulo 29, é um progresso da revelação acerca desse dia, o dia do Senhor. Êxodo 29, versículo 39. Um cordeiro oferecerás pela manhã e outro ao pôr do sol. Irmãos, o contexto aqui é das ofertas, das cerimônias, o dia de ajuntamento. Esse contexto vem desde o capítulo 27, falando do dia do Senhor, o dia de do povo estar no tabernáculo, fazer os holocaustos, e diz que o sacrifício, a oferta era feita de manhã e feita também ao pôr do sol. Nós ceiamos de manhã e também à noite, se tratando da ceia do Senhor. Mais que isso, abra a sua Bíblia ainda, em Esdras capítulo 9. Só lembrar, não é? Esdras, Neemias e Esther. Esdras capítulo 9, versículo 5. O que é que diz a palavra? Vamos ler juntos? Esdras 9, 5. Vamos lá? Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação. Só até aí, irmãos. Com vestes e mantos já rasgados, me expus de joelho e estendi as mãos para o Senhor, meu Deus. No sacrifício da tarde. Havia então no templo sacrifícios feitos pela manhã, no dia do Senhor, e sacrifícios ao pôr do sol. A ênfase no culto matutino e vespertino também está destacada na administração dos sacramentos que eram feitos pela manhã e no final da tarde, em Números capítulo 28, versículo 1 a 10. Não dá tempo para ler o texto, mas os irmãos depois podem ler em casa. Agora, abra a sua Bíblia no Salmo 92. Salmo de número 92. O Salmo, irmãos, era o inário do povo de Deus da antiga aliança. Então eles cantavam os salmos do culto no templo. O Salmo 92 diz assim, Salmo, e a parte que está no título, não em negrito, mas o que está em itálico, está no original, no hebraico, ou seja, está na Bíblia inspirada, que diz assim, Salmo, cântico para o dia de quê? De sábado, ou seja, o cântico que era estabelecido para o povo cantar no culto, no dia do Senhor. Versículo 1 e 2, bom é render graças ao Senhor, cantar louvores ao teu nome altíssimo, juntos o 2, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Então subtende-se o quê? Que de manhã o povo estava onde? Na presença de Deus, anunciando a misericórdia do Senhor. E durante a noite o povo estava onde? Na presença de Deus também, anunciando a sua fidelidade. Em Atos capítulo 20, versículo 7, o texto que já lemos, diz que Paulo, pregando no dia do Senhor, se estendeu até meia-noite. Subtende-se que não era apenas um culto da noite, mas era manhã e também um culto
da noite. No versículo 10 de Lucas capítulo 13, diz que Jesus, aos sábados, ensinava, no dia do descanso, ensinava na sinagoga, como se costumava fazer, de manhã e também de noite. Em Hebreus 10, 25 diz: não deixemos de congregar, como é o costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Hebreus 10, 25. Então veja, se o povo na antiga aliança adorava de manhã e à noite, e no Novo Testamento o povo continuava com a mesma regra, e não houve nenhuma extinção, não houve nenhuma proibição, não houve nenhum mandamento para dizer que é somente um turno. Se não houve nenhum mandamento para extinguir um turno de um culto, então é porque o culto continua. O modo de adorar a Deus de manhã e à noite também continua. Se houvesse uma mudança, estaria explícito no Novo Testamento, tendo em vistas as declarações explícitas no Antigo Testamento de adorar a Deus de manhã e à noite. No culto na Nova Aliança, continua também de manhã e de noite, pois não existe uma negação na Nova Aliança, mas uma continuidade. Para algo deixar de existir, era necessário mandamentos explícitos na Nova Aliança, porque já existia e era algo comum. O que isso significa, irmãos? Significa que você que vem para o culto pela manhã, você também deve vir para o culto à noite, o culto vespertino.